Olá, estudante! Eu sou o professor Robson Mendonça. Estou aqui para mais uma aula de filosofia. Lembrando a você que desde já pegue o seu caderno, pegue seu lápis, sua caneta, faça suas anotações, porque hoje nós vamos a mais uma aula de retomada. Assim como na última aula nós tivemos a retomada dos conteúdos de forma do conhecimento. E hoje, em especial, nós vamos também perceber formas de conhecimento, mas não mais aquelas do senso comum e tudo mais. Hoje nós vamos para racionalismo e empirismo, né? Então, desde já, nós vamos conceituar o racionalismo e suas implicações, retomar os conteúdos referentes ao empirismo e demonstrar pensadores dessas duas correntes, ok? Lembre-se de, ao final dessa aula, ir lá no Classroom, responder as questões que lá estiverem para garantir a sua presença. E, caro estudante, venha comigo para a gente aprofundar ainda mais essas duas correntes de pensamento tão importantes para a filosofia. Lembre-se, qualquer dúvida que você tiver, faça suas anotações aí no caderno durante a aula e mande para o seu professor, que ele com certeza vai te ajudar a aprofundar ainda mais os conceitos dessa aula. Vamos lá então, começando pelo racionalismo. Bom, quando se fala de racionalismo, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que você pensa quando fala-se racionalismo? Se você falou razão, você está correto. O racionalismo enfatiza, ou seja, dá ênfase à razão na hora do conhecimento. Lembrando, o conteúdo estruturante dessas aulas desse semestre é teoria do conhecimento. Nós estamos estudando o que fundamenta o conhecimento, se é possível conhecer, se não é, ou como nós conhecemos. Por isso que, na corrente racionalista, a razão ganha esse destaque, né? Então, por isso que todas aquelas outras chamadas doutrinas, né, mas na verdade correntes filosóficas que postulam que a razão é que conhece o mundo, elas são chamadas de racionalistas. Então é importante entender esse pressuposto que nós colocamos já no início dessa aula, que o racionalismo pretende que a razão seja a explicação do mundo, né? Por isso nós vamos encontrar alguns filósofos, né, que refletiram sobre isso, né? O Descartes, o Leibniz, o Spinoza, todos esses e tantos outros são filósofos que, principalmente ali na Idade Moderna, postularam o racionalismo ou consolidaram o racionalismo como uma corrente de pensamento. E, obviamente, diferente do empirismo, né? E até mesmo contrária ao empirismo, uma à outra, pretendendo coisas diferentes. Então, por isso que é tão importante a gente entender agora o racionalismo, que daqui a pouco a gente vai estudar o empirismo. No racionalismo, como funciona a construção das ideias? Então, tudo aquilo que você conhece é fruto da racionalidade. Por isso que a construção ela vem do pensamento, da condição de racionalização do mundo. Então, independentemente o que acontece depois, mas o conhecimento que você absorve do mundo para os racionalistas é fruto da tua habilidade de racionalizar o mundo, dizer o porquê racionalmente do mundo. Aí sim você conhece ele, aí sim você pode denotar o conhecimento a respeito das coisas. Então, parando para verificar se a gente entendeu bem esse propósito do racionalismo, vamos à questão. A verdade no racionalismo. Então, letra A, está condicionada aos experimentos científicos, ou letra B, é fruto da razão que explica a realidade e o em si dos objetos? Qual que você acha que é a correta? Lembre-se de anotar aí no seu caderno, dizer o porquê que você marcou a A ou a B, e daqui a pouco eu volto com a resposta correta.
E aí, estudante, o que você marcou? Marcou letra A ou letra B? Vamos ver aqui? Letra B. O racionalismo, então, ele coloca que o conhecimento, né, ou a verdade é fruto do quê? Da razão. A gente descobre se a coisa é verdadeira ou como ela é, ou a verdade sobre a coisa através da racionalidade. Nós pensamos sobre a coisa e denotamos o sentido a ela. Ou seja, explica-se a realidade através disso, ou em si dos objetos, que pode ser que a gente descubra no meio do caminho, que na verdade a gente está descobrindo o que a coisa é, porque ela já carrega o sentido dentro de si. Né? Por exemplo, aqui tem uma TV. O em si da TV, para os racionalistas, eu descubro pensando sobre a TV, sobre o conceito geral da TV, por exemplo. Então, por isso que é tão importante para o racionalismo o pensamento, né? O pensamento racional, como nós estruturamos essa questão. E para aprofundar ainda mais o racionalismo, nós vamos ver aqui esse filósofo tão simpático, René Descartes. Né? Nasceu ali no final do século XVI, viveu no século XVII, tem algumas obras muito importantes e também estudos não só na filosofia, mas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar dele na matemática, por exemplo. Então, a grande questão é observar o que o Descartes está querendo com racionalidade. Sim, meus amigos, Descartes é um racionalista. Né? O que ele queria? Ele queria encontrar uma metodologia que garantisse desse segurança aos conhecimentos, para que ele não tivesse dúvida da realidade e que chegasse à verdade absoluta. E aí o que acontece? Para ele, isso só vai acontecer a partir do momento que a racionalidade atua sobre o mundo. Por isso que é necessário algo para ajudar a racionalidade nesse momento, é a matemática. Se a gente for parar para pensar na matemática como um modelo para o Descartes, lembre-se que, por exemplo, Platão também já tinha usado a matemática nesse sentido. A grande questão é que a matemática, na sua forma, ela nos ajuda a entender, né? Por exemplo, você pega uma fórmula, né, de A mais B, por exemplo, né? Então, esse formato da matemática vai nos ajudar a chegar à verdade. E aí ele começa a se perguntar o que é verdade, o que é verdadeiro à sua volta. E aí, para chegar em alguma verdade, se estipula a dúvida metódica. A dúvida sobre exatamente tudo que está à nossa volta. Para agora um pouquinho, estudante. Para aí, para um pouquinho. E o mundo à sua volta? Imagine, se nada disso for verdade, será que sobra alguma certeza? Essa é a dúvida metódica. Se eu perco a certeza de tudo, se tudo me engana, se tudo é ilusão, sobra alguma certeza? Qual será a certeza que sobra, ou será que sobra alguma certeza se eu duvido de tudo? Eu estou duvidando, duvido que eu estou aqui, duvido das coisas à minha volta, eu fico duvidando, né, da parede, do ventilador, né, do projetor, da TV, enfim, do quê? O que sobra? Sobra alguma coisa? Ao ver do Descartes, sim. Sobra o pensamento, porque é isso que está te fazendo duvidar. Por isso, a grande máxima, a conhecidíssima máxima do René Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Ou seja, quando eu duvido, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um pensamento. E esse pensamento é que, nesse ato de pensar, me garante que eu estou vivo, me garante que eu tenho uma existência. Ou seja, esse é o primeiro passo, é o primeiro fundamento para a gente chegar a uma certeza absoluta, para a gente chegar a uma veracidade das coisas conforme o Descartes pretende, quando ele quer estruturar o conhecimento. E por isso que o pensamento cartesiano ou as pesquisas do Descartes vão apontar, depois dessa constatação, um método para dar segurança aos nossos conhecimentos. Então, por isso que gera-se aquilo que é chamado de dualismo corpo-consciência, né? Porque nós temos a res extensa e a res cogitans. Res extensa é o corpo e a res cogitans é o pensamento. Se eu chego à verdade através do pensamento, então o pensamento tem esse poder de denotar o sentido da nossa realidade. Então, ao ver dele, são duas coisas distintas que formam um ser humano. Res cogitans, res extensa, consciência e corpo. Sabendo disso, vamos a mais uma questão. Para Descartes, a existência, letra A, precede a essência, letra B, é constatada pelo pensamento, ou C, não existe.
marque a resposta correta, anote no seu caderno aí, aprofunde esse conhecimento, diga por que você marcou a alternativa A, B ou C, que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E aí, estudante, qual foi a alternativa que você marcou? A correta é a letra B. Então, para o Descartes, a existência é constatada no pensamento. Lembra lá do cogito ergo sum? Cogito ergo sum, penso, logo existo? Exatamente. O pensamento me dá a garantia da existência e, consequentemente, me garante os critérios para a verdade no mundo, para encontrar aquilo que os racionalistas dizem, né? Que a razão responde ao mundo. Então percebam como Descartes é um representante exponencial do racionalismo. É a razão que está dando sentido para o mundo. É a razão que está dizendo o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro no nosso mundo. Isso vai ser bem diferente no empirismo. Então agora o que nós vamos ver? O empirismo. Então, caro estudante, agora tem que virar uma chave. Enquanto os racionalistas estavam aqui, ó, razão, 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 os empiristas vão falar assim, para um pouquinho, peraí, não é bem por aí não, vamos para outro lugar agora. Qual lugar? O lugar da experiência. Os empiristas vão defender que nós, seres humanos, temos contato sensível com o mundo, a nossa sensibilidade, né? O tato, o olfato, o paladar se aproxima do mundo, né? E se apropria do mundo primeiro que a razão. Então, o conhecimento vem da onde primeiro ao ver dos empiristas? Dos sentidos. Por isso que é tão importante entender essa questão aqui, ó. A fonte primeira do conhecimento é a experiência sensível. Ou seja, a maioria dos empiristas não está desconsiderando o papel da razão, mas coloca a razão num papel secundário, num papel diferente, mas o primeiro, aquele que de fato garante o conhecimento, seria a experiência. Então, para o empirista, o que é importante é constatar como a nossa sensibilidade apropria-se, né, da realidade e, a partir disso, nós temos o conhecimento. Por isso que quando nós falamos em empírico, nós estamos falando do mundo material, né? E a modernidade tem um grande papel nesse processo. Por quê? Lembre-se que na modernidade aconteceram várias transformações, principalmente através da questão científica. Lembra lá do pensamento científico que nós revimos na última aula? Então, a grande questão que o empirista traz aqui, que vai ajudar a ciência a se desenvolver, é justamente que nós precisamos olhar para a nossa realidade. Nós precisamos partir não só da observação, mas ao ver do empirista mais profundamente, constatar que o conhecimento se origina na experiência. Então, sensação. Eu coloquei aqui o chocolate, né, a sensação, mas perceba o seguinte, a nossa sensação, como você percebe o mundo à sua volta? A sensação é isso que você tem no seu corpo, por exemplo. Então a sensação é fundamental, porque é o primeiro contato com o mundo, né? Você olha, você cheira, você, né, sente o gosto, ouve, enfim. Toda essa sensação formula a base para o conhecimento que você vai ter do mundo, né? Então, se eu te perguntar, por exemplo, qual é o gosto do sorvete de morango? Você vai me dizer que tem sabor de morango. Tá, então qual é o sabor do morango? Difícil explicar isso, né? Porque está na sua sensação. Então, é por isso que é tão importante a gente perceber que, para o empirista, uma das questões fundamentais é justamente perceber, né, e descrever como é a sensação, né? E uma outra questão é a percepção, que é o que é feito depois da sensação. A percepção é o que eu entendo disso.
Eu não tenho como traduzir, por exemplo, para alguém que nunca provou uma determinada fruta, qual é o sabor que ela tem. Porque se eu tentar comparar com outro sabor, será outro sabor e não aquele sabor que sente-se. Então, por isso que a percepção, por exemplo, aqui, né, brigando aqui se é 6, se é 9, se existe qual é o que está correto, se não está, mas a percepção é como eu interpreto o mundo e como eu observo o mundo. Isso é posterior à sensação, mas é ainda fruto da experiência que isso acontece. Por isso, vamos à questão aqui. O empirismo propõe, letra A, que o conhecimento é originado na experiência, ou letra B, que a razão se sobrepõe à experiência? Você tem aí alguns minutinhos para marcar a resposta, dizer o porquê que essa resposta está correta. Lembre-se de pegar seu caderno, fazer suas anotações, ok? Que daqui a pouco eu volto com a resposta correta. E aí, estudante, qual foi a resposta que você marcou? Vamos ver qual é a correta. Letra A, que o conhecimento é originado na experiência. Então, essa é a crença fundamental, é a proposição fundamental do empirismo, ok? Então, quando nós postulamos algo a partir da visão dos empiristas, o que nós estamos propondo? Que todo conhecimento é fruto da experiência. Quando você, com os seus sentidos, se apropria do mundo, alcança a materialidade do mundo, aí sim está a resposta do porquê o seu conhecimento acontece. Então, é basicamente importante entender que, para o empirista, todo conhecimento que você tem, ele pode até ser fruto também da razão, mas posteriormente à sua sensação, aquilo que você capta do mundo. Ou seja, não quer dizer que o empirista vai desconsiderar simplesmente a razão, mas vai valorizar a experiência acima da razão, prioritariamente. Então, primeiro vem a experiência e depois a racionalidade, ok? Vamos aqui continuando, então, nós vamos falar de alguns empiristas, né? Então, um bem importante, não que os outros não sejam, mas que a gente pode citar aqui é o John Locke, né? Empirista britânico ali do século XVII. O que vocês percebem dessas imagens aqui, dessas duas imagens? Tem um senhor aqui olhando para um quadro, e esse quadro está como? Em branco. Como está esse livro? Em branco. Aqui aparece o conceito de tábula rasa, ou seja, para o John Locke, nós nascemos sem nenhum preparo, nós nascemos sem nada, nós nasceríamos sem nenhum conceito por trás que nos fizesse nortear o mundo. Toda a nossa experiência sensível do mundo é que iniciaria o processo do conhecimento. Ou seja, todo conhecimento seria originado daquilo que nós experimentamos do mundo, sem ter contato anterior com nada. Ou seja, toda a experiência que nós temos do mundo estaria relacionado àquilo que nós percebemos com os nossos sentidos, por exemplo. E nada disso estaria dentro de nós. Por isso, uma tábula rasa, uma folha em branco, que vai sendo escrita conforme as nossas experiências vão acontecendo. Por isso que, para o John Locke, sendo empirista, a nossa experiência é que vai garantir o conhecimento do mundo. Então, a racionalidade aparece quando? Depois. Por isso que eu, observando o mundo, percebendo o mundo do jeito que ele é, eu digo a partir daí o que é o conhecimento, a partir da experiência que eu tive. Um outro filósofo bem importante também para a corrente empirista
é o George Berkeley. Ser é ser percebido. Só existe aquilo que é percebido. Lembra lá que nós falamos da percepção? Então, o Berkeley está aqui, no final do século XVII, boa parte da vida dele aqui no século XVIII. Então, já temos bastante base, já temos reflexões empiristas, né? Então, o que está por trás dessa ideia do ser? O ser é algo que foi estudado durante muito tempo na filosofia, foi estruturado, né? Vem lá do Platão, do Aristóteles. E aqui o que ele está querendo dizer? O ser não é aquele ser racional da metafísica colocado lá anteriormente, por exemplo, pelos racionalistas. O ser é somente aquilo que eu percebo do mundo, ou seja, o que a coisa é fruto da minha percepção e somente isso existe, ou seja, a existência das coisas só existe a partir daquilo que eu percebo. Percebem a diferença aqui para o Descartes, por exemplo, que falava que a nossa razão é que denota o sentido das coisas? Aqui não, aqui é os meus sentidos que denotam e dizem o que é a realidade e o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro na realidade. Percebam aqui como empiristas e racionalistas vão para caminhos diferentes para dizer o que é a verdade, o que é de fato o mundo à nossa volta. Por isso é tão importante entender essa diferença. Lá na frente vai aparecer o Kant, por exemplo, que vai fazer uma espécie de síntese de racionalistas e empiristas, mostrando valores que estão ali na experiência e também na racionalidade, e que a estrutura nós já temos, mas é a experiência também que nos condiciona a conhecer o mundo à nossa volta. Mas aqui, para entender de fato os empiristas, o Berkeley nos ajuda bastante. Então, o que é a coisa, o ser da coisa, é aquilo que eu percebo através dos meus sentidos. Também temos o David Hume, aqui também no século XVIII, que vai nos ajudar a entender como funciona essa relação da minha experiência com o mundo. Então, a relação de causa e efeito, por exemplo, aqui trouxe de outras áreas, né, que falam, por exemplo, dessas relações de causa e efeito. A ciência apresenta isso muito bem para a gente, mas a causa é que gera o efeito. Ou seja, para eu entender o que é a coisa, eu preciso entender qual é a causa dessa coisa. Perceba, para eu entender a causa disso, aonde eu vou? Na sensibilidade. Eu vou percebendo o mundo à nossa volta a partir dessas relações de causa e efeito. Por isso que é tão importante para o Hume, na percepção do mundo, observar o que origina cada coisa, né? E aí fazer essa reflexão a partir do que a coisa é, eu só vou percebê-la do que ela é fruto, né? Por exemplo, eu, Robson, eu sou fruto da Eliane e do João, meus pais, né? Então, a causa da existência do Robson é os meus pais, né? E os meus pais, né, são a causa de eu ser uma pessoa, ok? Então, esses filósofos traduzem para a gente boa parte do que é o empirismo. Então, vamos parar um pouquinho e perceber aqui uma pergunta. Para John Locke, letra A, nascemos com todos os conhecimentos já armazenados em nossa razão? Ou letra B, o ser humano é uma tábula rasa, ou seja, nasce sem conhecimentos? Dê a sua resposta e daqui a pouco eu mostro para vocês qual é a alternativa correta. E aí, estudante, vamos diretamente para a resposta. Letra B, o ser humano é uma tábula rasa, ou seja, nasce sem conhecimentos. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a racionalidade, vimos aqui, né, o racionalismo e o empirismo, né, essas duas correntes filosóficas tão importantes para entender o nosso mundo, uma postulando que a razão
é que origina o conhecimento e a outra que é a experiência origina o conhecimento. Algumas referências da aula de hoje. Fica aqui a minha gratidão por esse ano letivo tão difícil, mas que nós chegamos aqui com certeza com uma boa bagagem filosófica. Nos vemos num próximo encontro. Gratidão a todos vocês.